Você já teve um dia péssimo? Ou tentando pensar positivo, pensando como se eu fosse uma pessoa abundante, que eu sou abundante? Isso não aconteceu nada? Pois então, é nesse livro que Abraham explica a principal etapa da manifestação. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é. Essa é uma trilha de vídeos. No vídeo 3, nós falamos sobre os contrastes, que aquele momento de dor, de decepção, é na verdade um foguete para que a nossa manifestação aconteça. Você acaba pedindo sem perceber e o universo recebe isso e acaba trazendo para você. Mas aí surge aquela pergunta que todo mundo tem. Se eu já pedi, por que ainda eu não recebi? A resposta ela está na etapa 3 do processo criativo mencionado por Abraham neste livro. Ele fala que você precisa estar em sintonia com aquilo que você quer para que você possa atrair. Foi isso que mudou completamente a maneira de eu intencionar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que eu possa atrair as coisas até a minha vida. A resposta está na etapa 3 que Abraham menciona neste livro, onde você precisa estar em sintonia para que você possa receber isso que você está tentando manifestar. E é aqui que algo mudou completamente a minha forma de entender a lei da atração, a escala emocional. Bom, mas o que é essa escala emocional? Vou falar um pouquinho agora para a gente poder entender melhor. Abraham, ele diz que você nasceu num sistema de navegação interno, como se a gente tivesse um GPS celular, mas dentro de nós. E é algo muito mais preciso do que a gente imagina que existe dentro da gente. E esse GPS são as nossas emoções. São elas que nos vão dar orientação, o caminho para chegarmos até onde a gente deseja. Ou seja, a nossa manifestação é guiada pelos nossos sentimentos. Se nós estamos vibrando positivamente, é claro que coisas positivas, tudo aquilo que a gente tanto almeja, se tornará mais fácil de chegar até nós do que se estivermos com sentimentos negativos, por exemplo. No livro também, ele menciona uma escala enumerada, e essa escala define alguns sentimentos, onde na escala de número 22 nós temos os sentimentos mais positivos, aqueles que nos elevam, aqueles que nos tranquilizam frente às coisas que desejamos. Mas também temos sentimentos de escalas mais negativas, mais baixas, das quais nos afastam daquilo que realmente precisamos e aproximam de mais questões e situações que nos dificultam a lei da atração. E o que nós vamos fazer agora? Aonde que você se encontra nesse exato momento? Aonde você está nessa escala agora mesmo? Qual que é a parte emocional? Qual que é a sua escala emocional que você está vivenciando nesse momento? E é aqui que a maioria das pessoas acaba errando. Como a gente tem sentimentos de vibrações muito altas, nós também temos sentimentos de vibrações muito baixas. E o que as pessoas acabam errando é querer pular direto da tristeza para a alegria. Isso é quase impossível. Mas o que é possível e mais fácil e palatável para todos nós, a gente vai subindo degrau a degrau até chegarmos nesse patamar de alegria. E isso vem a tantas outras coisas que também tanto desejamos. Bom, pensa comigo, você está com muita raiva. Isso, querendo ou não, é muito melhor do que estar com medo. Está mais abaixo do que a raiva. Porque se pararmos para pensar, a nossa raiva ela tem um determinado poder sobre nós. Ela tem movimento, diferente do medo que às vezes, na maioria das vezes, acaba nos paralisando. Então, se hoje você conseguir sair do medo e sentir raiva, já é uma conquista. Não são sentimentos tão bons, mas a raiva não vai te deixar parado. Aquele sentimento de tristeza, agonia, do qual não te leva a lugar nenhum. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre esse sistema de orientação emocional. E o Abraham diz no livro, ele chama isso de sistema de orientação emocional. Pense nas suas emoções e pense isso como se fosse um sensor. É como se a gente fosse pôr a nossa mão perto do fogo. A gente não precisa ver o fogo para saber que está quente e que é perigoso de nos machucarmos com isso. E essas coisas são da mesma forma com sentimentos, com raiva, medo, angústia. Os sensores acabam nos avisando, tipo, ei, você está pensando em uma direção oposta do que você está querendo atrair. E quando pensamos ao contrário, quando pensamos com entusiasmo, com leveza, com curiosidade, aí o sensor nos avisa. É esse caminho que você tem que seguir. E a gente acaba atraindo cada vez mais
situações, pessoas, ocasiões para a nossa vida como a manifestação. Enfim, os nossos sentimentos, eles não são uma bagunça desordenada, eles não são uma fraqueza, eles não são drama. Eles são informações que estão sendo enviadas para o nosso subconsciente vibracional e acabam ocasionando situações externas de manifestação, positivas ou negativas. Bom, eu lembro de uma época em que eu tentava suprimir tudo que eu sentia de ruim dentro de mim. E eu achava que sentir raiva era errado e sentir tristeza era um tipo de fraqueza que existia na minha vida. Então eu fingia que tudo estava bem. Mas, na verdade, sabe o que acontecia? Eu via que as coisas nunca mudavam. Ao invés de tratar isso, ao invés de processar isso, eu ficava apenas mascarando. Isso, então, acabava travando as coisas na minha vida. Bom, no livro, Abraham, ele diz um conceito magnífico, que são a regra dos 17 segundos. É no capítulo 21 deste livro. E se você conseguir manter um pensamento puro e verdadeiro, sem a contradição nenhuma entre esse pensamento que você realmente deseja e esse pensamento, por apenas 17 segundos, ele começa a ganhar uma força vibracional imensa. Se você chegar então aos 68 segundos, você já imaginou o que pode acontecer? A atração já foi ativada de forma significativa. 68 segundos são um pouco mais do que um minuto. O que é um minuto para todos nós? Temos 24 horas durante um dia. Então, um minuto é quase insignificante para pararmos completamente o que estamos fazendo, para não deixarmos as influências externas, exteriores, nos afetar e focar nos primeiros 17 segundos e depois os 68 segundos para que possamos efetivamente fazer com que a lei da atração esteja ativada. E sabe qual que é o maior problema? É que a maioria das pessoas normalmente nem consegue os 17 segundos sem vir um pensamento que vai desviar a sua atenção. E muitos dos pensamentos até que acontecem comigo de vez em quando são aqueles, mas será que é que funciona mesmo isso? Será que isso que ele está falando aí do outro lado faz sentido? E esse livro não é um monte de mentira? Quando a gente pensa, tem um pingo de dúvida, tudo isso que estamos tentando manifestar é cancelado. Então, são apenas 17 segundos. Se esforce, faça parte, porque isso é bom para você, não é mesmo? Para que a gente consiga focalizar nesses 17 segundos e posteriormente nesse pouco mais de um minuto, Abraham ele criou 22 processos, métodos dos quais podemos seguir para que possamos nos manifestar de maneira mais adequada. Então são ferramentas práticas das quais nós vamos treinar o nosso foco e nos próximos vídeos nós vamos ver mais a fundo quais são esses processos. E especialmente os primeiros que têm uma grande ação positiva nas nossas vidas, estão para quando estamos com a vibração mais baixa. Isso vai nos elevar e, consequentemente, atrair mais coisas boas para a nossa vida. Bom, mas agora eu quero convidar vocês para um exercício prático de 3 minutos, coisa muito rápida. Ele se chama diagnóstico emocional. Primeira coisa, a gente vai pegar um pedacinho de papel, vai pegar um bloco de notas, qualquer coisa que dê para anotar. E você vai anotar lá como que você está se sentindo hoje. Não é para dizer como você gostaria de se sentir, mas como você está se sentindo nesse exato momento. Sem mentiras, viu? Segunda coisa, olha para essa emoção e pergunta: isso é tristeza? Isso é medo? Isso é frustração? Raiva? Isso é esperança? Isso é entusiasmo? Tenta nomear essa sensação que você está se sentindo hoje, o mais próximo desses exemplos que eu dei aqui, ou pode usar algum outro adjetivo, alguma outra palavra também. Terceira coisa, vamos fazer a seguinte pergunta: o que eu poderia fazer para que eu possa me sentir um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, um pouco mais elevado com relação ao sentimento que eu constatei na primeira questão? Não precisa ser uma coisa gigantesca. Lembra que a gente falou que não conseguimos dar um passo tão alto? Mas um degrau de cada vez é isso que precisamos para que a manifestação se aconteça nas nossas vidas. Porque se viesse tudo de uma vez, nós não daríamos o devido valor também. Então, cada degrau que a gente sobe é um degrau da manifestação que também se revela em nossas vidas. Isso vai acontecendo aos poucos.
positivos. Então, isso é subir um degrau de cada vez. E subir um degrau muda a sua frequência. E mudando a sua frequência, você muda aquilo que você atrai. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se esse conteúdo faz sentido para você, então deixe o seu like. Me ajuda demais aqui no canal. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo também quais são os sentimentos, as questões emocionais que vocês estão passando e um pouquinho dessas perguntas, desse exercício que a gente fez rapidamente. E no próximo vídeo, a gente vai entrar nesses 22 processos, os quais nos ajudam a sair dessas vibrações baixas e elevam as nossas vibrações, os nossos sentimentos, para que a gente possa atrair coisas mais positivas para as nossas vidas. Bom, por hoje é isso e eu te vejo lá. Até!